Tiago, capítulo 1, versículo 2. Todo mundo encontrou, amém? A Bíblia diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Eu queria orar mais uma vez, não desmerecendo a oração do pastor, é porque tem que ter muita oração, irmão, para Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá mais uma vez. Peça ao Senhor que o Senhor me use para falar o teu coração, não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você de fato precisa ouvir, e que nós possamos, eu e você, sairmos daqui transformados através do poder do Espírito. Pai, no nome de Jesus, nós bendizemos o nome do Senhor nessa noite. Agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito sobre nós, e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Ó Deus, que não seja a minha voz que esteja ecoando ao coração da igreja, mas que seja a Tua voz, tratando com o nosso coração, tratando com o nosso ministério, tratando com a nossa família nesse lugar. Senhor, me esconde atrás da cruz e me cobre com Teu sangue. Meu Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia da Tua igreja que vai ouvir a Tua palavra nessa noite, e tenha misericórdia de mim que vou ministrar nesse lugar. Que nós possamos sair daqui alicerçados, enraizados no Senhor, em nome de Jesus. Que as Tuas verdades sejam imprimidas dentro de nós nesse lugar, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando o pastor me fez o convite, eu fiquei muito apreensivo em pensar, poxa, conferência do Espírito Santo, o que falar nessa conferência do Espírito Santo? E desde lá para cá nós fomos ruminando, pensando, lendo, orando, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor o que o Senhor queria falar com a igreja nesses dias. E eu gosto muito de pregar sobre o Espírito Santo. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar sobre adoração, sobre o mover do Espírito, sobre o fluir dos dons, sobre tudo aquilo que o Espírito Santo move. Mas quando eu clamava ao Senhor pedindo a Deus uma mensagem, o Senhor me deu um direcionamento totalmente diferente, irmão. E essa mensagem foi uma mensagem que eu preguei algum tempo atrás, mas de lá para cá o Senhor tem me aprimorado ela na minha cabeça. E eu acredito que tem algo para o meu e para o teu coração nessa noite, amém? Fala para o irmão que está do seu lado e diga assim: irmão, você está preparado? Não, pega pesado com ele, diga assim: você está preparado? Amém? Ó, nós vamos falar hoje sobre alegria em tempos difíceis. Alegria em tempos difíceis. Infelizmente, a igreja de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, preparou o povo, os crentes, os cristãos, para viverem as bênçãos de Deus, né? Nós ouvíamos muito falar sobre promessas, nós ouvíamos muito falar sobre Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar uma moto, Deus vai te dar um casamento, Deus vai te dar o Isaac, Deus vai te dar a Rebeca, e a galera foi crendo nisso, se agarrando nisso, tomando para si essas palavras que não são erradas, porque o Senhor pode sim fazer tudo isso por nós, amém? O desejo do Senhor é nos fazer prosperar, mas por esse motivo nós preparamos infelizmente uma igreja fraca, uma igreja que só se acostumou com o ter, mas nos dias difíceis ela não quer estar com os joelhos dobrados aos pés da cruz. E Tiago, ele nos traz essa palavra enfatizando para nós, para mim e para você. Olha o tanto que isso é louco. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, não é pouca alegria não, é grande alegria vocês passarem por provações. Olha que loucura, irmão. Eu preciso me alegrar quando eu vou passar por diversidades, por tribulações, por adversidades. Tudo bem que a Bíblia diz em tudo dá graças, mas você dá graça quando o motor do carro funde, é difícil, irmão. Você dá graça quando tudo está dando ruim, é difícil. Mas Tiago afirma para mim e para você que nós precisamos ser gratos, porque é motivo de grande alegria nós passarmos por provações. E talvez se eu perguntasse para mim e para você aqui hoje, quem é que não passa por provação? Todo mundo ia levantar a mão dizendo: pastor, eu estou passando por dificuldade aí. Se talvez você não está passando por nenhum, irmão, me dá essa chave, me ensina esse segredo, eu quero aprender com você depois. Porque eu sei que todos nós temos enfrentado dias difíceis,
Mas nós aprendemos que ao longo da caminhada, os dias difíceis que nós vivemos são relacionadas às consequências das nossas escolhas, né? Tudo aquilo que eu e você vivemos está relacionado às nossas escolhas. Você vai lá em Juízes capítulo 6, você vai ver que tem um povo que se distanciou do reino, que se distanciou do Senhor, que não queria saber mais de Deus, e a Bíblia diz que eles procuraram fazer para si fortificações, covas, esconderijos, e eles fizeram um monte de coisa para si próprios. A Bíblia diz que os amalequitas e os outros povos vinham, e sempre que eles plantavam, aquele povo pegava toda a sua colheita. Sempre que eles plantavam, eles vinham e pegavam tudo que eles tinham. E eles viveram dessa forma durante 7 anos. A Bíblia diz que depois de 7 anos, no versículo 7, então o povo de Israel clamou. E a Bíblia diz que quando eles clamaram, Deus respondeu. Pastor, mas o que isso tem a ver? As nossas escolhas têm a ver com a nossa realidade atual. Amém? Você consegue compreender? Tudo aquilo que você está vivendo hoje foi porque você escolheu algo no passado. Todos os relacionamentos frustrados em que nós vivemos, ou que nós estamos passando, ou que vamos viver, não sei, são relacionados às escolhas que nós estamos vivendo agora, estamos fazendo agora, estão relacionadas àquilo que eu e você estamos decidindo hoje. Então, se fica de conselho para mim e para ti, tome muito cuidado com as tuas decisões, tome muito cuidado com aquilo que você escolhe. A Bíblia diz que aquele povo de Israel escolheu não obedecer o Senhor, e eles escolheram outros deuses para adorar, e de repente, o inimigo veio sobre aquele lugar, e tudo que eles tinham, eles perderam. A Bíblia diz que Israel empobreceu muitíssimo, por causa das suas escolhas. Mas talvez, o que nós pensamos hoje, pastor, mas há muito tempo eu colho aquilo que eu plantei, será que essa colheita nunca vai acabar? Será que esse deserto nunca vai passar? Não, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais sofrer. Deus só pode achar que eu tenho um couro de jacaré para me dar tanta lapada, e acha que eu não sinto dor. Tudo está relacionado àquilo que nós passamos e escolhemos. Mas eu quero que você pense comigo algo que é sobrenatural da parte do Senhor, que o Senhor ministrou ao meu coração há algum tempo atrás. Os conflitos internos, eles são muito maiores do que os externos. Concorda comigo? Os conflitos internos são muito maiores do que os externos. Então existe muita coisa, existe muita colheita que nós ainda vivemos todos os dias, porque existe muita coisa aqui que eu e você não conseguimos abandonar. Existe muita coisa aqui dentro que eu e você não conseguimos deixar lá atrás. Existe muita coisa que está aqui dentro, enraizado dentro de nós, que nós não conseguimos deixar para trás. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 4. Vamos lá, irmão, em nome de Jesus. Você está conseguindo acompanhar aí, irmão, a linha de raciocínio? Nós vamos chegar lá, vai dar certo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. João capítulo 4. Versículo de número 7. Amém? João capítulo 4, versículo de número 7, a Bíblia diz: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhes perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo a água, você lhe teria pedido dele e receberia água viva. Disse a mulher: Senhor, o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir água, essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Olha o versículo 13, irmão. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Pastor, mas o que essa história tem a ver com o que o senhor está falando? Eu quero que você entenda que os conflitos internos são muito maiores do que os externos. A Bíblia diz que Jesus tem um encontro com essa mulher samaritana e ele pede água para beber, né? Nós acabamos de ler toda essa leitura. Jesus pediu para ela água para beber, ela falou: não tem como, porque eu nem posso trocar ideia contigo. O senhor é judeu, eu sou samaritano e nós não podemos nos falar. Havia uma rixa lá, eles não se falavam. A cultura era outra. E a Bíblia diz que Jesus disse: filha, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água ao invés de me dar água. E ela questiona Jesus: como é que tu vai me dar essa água se nem balde e corda o senhor tem? Imagina essa mulher perto desse poço, ela fala: não, o balde está comigo, eu não estou te vendo com nada, a corda está comigo, ou seja, todos os utensílios para ter a água estão comigo. Mas eu quero que você entenda que por mais que eu e você tenhamos o intelecto suficiente para alcançar algo, sem o Senhor nós não chegaremos a lugar algum. Por mais que você seja formado independentemente da sua área, se o Senhor não for com você, você não vai ser um excelente profissional. Ah, pastor, mas eu estudo tanto, beleza, por mais que você seja diante da sociedade um excelente profissional, internamente você vai sempre sentir um vazio gigante, irmão. Sabe, sempre vai faltar alguma coisa. Muitas das vezes você vai fazer as coisas para que o outro diga: nossa, cara, como você é bom, parabéns, ser um excelente profissional, porque você gosta de receber elogios, mas não entendeu que existe algo dentro de você que precisa ser transformado. Amém? Existe algo dentro de nós que precisa ser mudado, e aquela mulher entendeu isso naquele dia. Ela tinha todos os utensílios, ela tinha o balde, ela tinha a corda, ela poderia pegar a água e dar a Jesus, e Jesus libera essa palavra para ela: filha, quem beber dessa água aqui, ó, vai ter sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E aí, irmão, eu quero que você entenda comigo em nome de Jesus. A mulher respondeu para Jesus: eu quero, me dá dessa água, eu quero beber dessa água. E aí Jesus disse assim para ela: vai lá buscar teu marido. E ela respondeu para Jesus: eu não tenho marido. E Jesus falou: verdade, respondestes bem, tu já tiveste 5, e o que agora tu tem não é teu. Essa mulher, por anos, quis saciar a sua necessidade interna no outro, acreditando que o outro poderia a fazer feliz, acreditando que ela só conseguiria caminhar, prosseguir para o alvo, avançar na vida, ser uma mulher reconhecida diante da sociedade se ela tivesse um homem do lado. E eu não estou falando aqui para as irmãs que não é para as irmãs casarem, não, pelo contrário. Eu estou falando que as más escolhas não vão nos levar a lugar algum. As más escolhas só farão com que eu e você vivamos consequências extremas. Aquela mulher já teve 5 maridos, e o que agora ela tinha não era dela. E Jesus estava dizendo para ela, naquele momento ela entendeu a mensagem. Ela falou: poxa, a vida toda eu esperei do homem aquilo que eu poderia esperar desse cara, Jesus. A vida inteira eu me espelhei no outro, eu tive o meu coração colocado na mão do outro. Sabe quando você vive a vida inteira dependendo da política, de 4 em 4 anos você está lá amarrado. Se o cara não te der o contrato, você não vai trabalhar. Se alguém não botar você para ser professor na escola, se você não conseguir entrar, você não vai trabalhar de jeito nenhum, porque você depende do homem. E o que Jesus estava dizendo para aquela mulher hoje: ei, eu quero te curar de dentro para fora, para que você entenda que a tua dependência vem de mim e não do homem. Eu não sei com quem que eu estou falando nessa noite aqui não, irmão. O que eu quero dizer para mim e para você nesse lugar é: a nossa dependência vem dele. Não importa o que o homem falou para mim e para você, irmão, nós vamos crer na palavra do eterno Deus. Comece a acreditar naquilo que Jesus já liberou sobre você. Há uma palavra de prosperidade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu negócio. Toma posse disso, irmão. Não dependa do homem. Nós precisamos uns dos outros, sim, mas dependência é do Senhor. Ah, pastor, mas a minha empresa está quase falindo, eu estou passando por um deserto.
Aí eu quero que você entre comigo lá em Lucas. Você vai ler em Lucas capítulo 1 e vai entender quem que era João Batista, irmão. João Batista foi um cara que foi treinado por Deus no deserto. Ele morava no deserto, ele vivia no deserto, ele comia mel e gafanhoto. Ele era um cara muito doido, irmão. Era um cara que talvez eu e você não conseguiríamos ouvir hoje. Se o pastor der uma palavra aqui e te der uma cajadada, não, eu não volto lá mais nunca. O pastor Francisco é muito chato. Ele acha que é quem? O cara daquele tamanho e me oprimindo, querendo me obrigar a fazer as coisas. João Batista, o negócio era diferente, irmão. A cajadada era no pé da orelha e pronto, acabou, não tinha volta. E aí eu quero que você entenda, esse homem foi treinado e ele vivia no deserto, passava a sua vida no deserto. Só que ele entendia que a dependência dele era do Senhor. E sabe onde é que as pessoas iam ouvi-lo? No deserto. Você consegue entender a palavra profética sobre o teu coração? Independentemente do deserto que a tua empresa está passando, as pessoas vão te ver lá no deserto, porque há uma luz em você. João entendeu isso. João entendeu que ele era a representação de Deus ali na terra. Ele era o precursor de Jesus. E o povo ia vê-lo no deserto. João não ia atrás de ninguém, o povo ia atrás de João. Entenda, os teus conflitos internos, eles precisam ser resolvidos hoje, para que você entenda que a tua dependência vem dele. A tua dependência vem do Senhor, o eterno Deus, poderoso, majestoso, real, bondoso. Esse a quem nós cantamos agora há pouco. Um Deus de santidade, o Espírito Santo, que derrama muito mais sobre nós quando nós cremos. Jesus estava dizendo para aquela mulher: filha, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Os teus conflitos vão ser resolvidos. A tua procrastinação vai ser resolvida. As brigas que você tem dentro de si vai ser resolvido. A falta de identidade vai ser resolvida. Você que não conseguia se enxergar como filho, você vai passar a ser filho, porque você entendeu que há algo que está dentro de você. A presença do Senhor está dentro de nós. Lucas capítulo 17, versículo 21, a Bíblia diz que Ele habita dentro de nós, pois o reino está dentro de vocês. O reino de Deus habita em nós, e quando eu entendo isso, todos os meus conflitos, tudo aquilo que gerava dor em mim, é lançado no mar do esquecimento. Tudo aquilo que doía um dia não vai doer mais. Não é que isso vai ser apagado da minha mente. Eu vou lembrar, mas não vai doer. Isso não vai ser pedra de tropeço na minha vida, no meu ministério, no meu casamento. Quantos casamentos foram arruinados por feridas do passado, que uns levaram para dentro de uma casa só, e eles não conseguiram ser tratados e resolver esses conflitos. Quantos abusos que interferiram na vida sexual de casais, conflitos que não foram resolvidos. Existem coisas que precisam ser resolvidas dentro de você nessa noite. A Bíblia diz que Davi, ele pôde entender um processo muito lindo sobre isso. Ele viveu o processo da dor, mas ele viveu o processo da maturação, da maturidade. E eu quero que você vá comigo lá, eu já estou caminhando para o fim, no livro de 2 Samuel. Louvado seja Deus. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 12. Irmãos, todos os nossos conflitos, eles vão desaparecer. Amém? Porque o que nós precisamos está dentro, não fora. Não busque no homem aquilo que só o Senhor pode te dar. Não espere do outro só aquilo que o Senhor pode derramar sobre você. É necessário nós seguirmos em frente. Amém? É necessário nós avançarmos. O passado deve ficar no passado.
O passado deve ficar no passado. 2 Samuel capítulo 12, versículo de número 16, lê comigo. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite inteira deitado no chão. Pastor, o que significa isso com a mensagem? Mas eu quero que você entenda algo que infelizmente tem sido um atraso muito grande para os filhos de Deus. A Bíblia diz que Davi fez o que o Senhor reprovava. O profeta Natan foi na casa dele e falou: ó, teu filho vai morrer, você e Batseba vai ficar vivo, mas ele não. E quando Natan saiu, o Senhor permitiu que uma doença se acometesse sobre o filho de Davi. E quando essa criança adoeceu, a Bíblia diz que Davi orou ao Senhor, jejuou ao Senhor, pagou um preço, entrou no quarto, se jogou no chão, deitou e clamou ao Senhor. E a gente vai ler Salmos, a gente sabe que em matéria de rasgar o coração, Davi era o melhor. Então eu quero que você imagine a oração mais dolorosa do mundo. Davi fez para Deus: salva o meu filho, não deixa ele morrer não. Salva o meu filho, restaura a saúde do meu filho, não permita que o meu filho morra. A Bíblia diz que ele ficou alguns dias dentro do seu quarto. Os seus funcionários que trabalhavam no palácio tentavam falar com ele: Davi, levanta, sai daí, pode ser que a criança melhore. Mas Davi não dava ouvido para ninguém, ele ficava lá, continuava naquele lugar, permanecia naquele lugar, clamando. E aí de repente ele escuta um murmúrio da galera lá, conversando no palácio, e todo mundo com medo de falar para Davi que a criança havia morrido. E de repente ele pergunta: a criança morreu? O soldado confirmou: sim, a criança morreu. Eles estavam com medo, porque se ele havia passado 7 dias ele deitado no chão sem comer e sem beber, por causa da doença do filho, imagina se ele descobrisse que o filho havia morrido, né? Mas a Bíblia diz que quando Davi recebe essa notícia, que o filho havia morrido, ele se levantou, tomou um banho, vestiu a melhor roupa, passou um perfume e mandou que lhe preparasse a melhor comida. Sentou e começou a comer. Os funcionários dele ficaram encabulados e falaram: mas eu não entendo, quando teu filho estava ruim, tu estava naquele luto, agora que teu filho morre, tu vai vestir a melhor roupa, comer e beber, fazer tudo o que você quer fazer agora? Davi, ele dá uma simples resposta para aquele povo: o que eu podia fazer por ele eu fiz quando ele estava vivo. Ele não pode voltar para mim, só eu que posso ir até ele. Eu não sei com quem que eu estou falando aqui nessa noite, mas existem lutos dentro de você que precisam ser deixados hoje. Existem sofrimentos aí que você tem alimentado há anos, você não entende porque você não consegue ser feliz. Esse ente querido que você perdeu, ele não pode voltar mais, mas você pode ir até ele. Se ele estava com o Senhor, mais ainda você pode ir até ele. Davi, ele entendeu naquele dia que tudo que ele podia fazer, ele fez quando o filho estava vivo. Ele clamou, ele orou, ele pediu. Mas quando o filho morreu, ele entendeu que ele precisava continuar nos caminhos do Senhor para que ele pudesse encontrar com aquela criança na glória. Eu não sei quem você perdeu. Eu sei que você precisa, nessa noite, pedir para que o Senhor te cure. Pedir para que esse Espírito Consolador te console, fazendo com que toda essa dor que você vive todos os dias, que você se martiriza todos os dias, que você se culpa todos os dias, seja apagada. Não que você esqueça quem você perdeu, porque você não vai esquecer nunca, mas não vai doer mais. Alguns anos atrás, eu não me lembro a data ao certo, eu sou muito ruim de data, irmão. Por isso que eu casei no dia do meu aniversário, para não ter erro.
Quinta-feira passada eu fiz 10 anos de casado. Amém? 10 anos que a minha esposa ganhou um presente muito grande. E aí já foi estrategicamente pensado. Não tem como eu errar nunca. No dia do meu aniversário eu nunca esqueço, então eu não ia esquecer do dia do meu casamento. Mas alguns anos atrás eu perdi um irmão. E nós fomos à Redenção buscar ele. A gente chegou no hospital, um descaso total. E aí eles perguntaram, eu perguntei como é que a gente fazia para trazer ele para Paraíso, né, que é a cidade que eu morava. E eles disseram assim: você está de carro aí? Eu falei: tô. Joga ele dentro do carro e vai embora. Ele tinha sofrido um acidente de moto, estava com traumatismo craniano. E o quadro era grave. Só que ele estava desassistido, lá não podia ficar acompanhante, nós não conhecíamos ninguém lá em Redenção. E nós pegamos ele, colocamos dentro do carro e a gente foi embora. Quando a gente chegou em Guaraí, ele tomou um suco de uma fruta diferente lá. Não falava nada, não conhecia a gente, só olhava, fazia alguns gestos assim com o olho. E ele tomou um suco diferente na estrada indo para Paraíso. Antes de chegar em Mira Norte, acredito que Rio dos Bois por ali assim, ele começou a convulsionar. E eu fiquei desesperado. Eu não conseguia pensar em outra coisa, eu queria chegar em Paraíso. E a gente conseguiu comunicar com a minha esposa, com a minha irmã. Elas tentaram falar com os bombeiros para ver se eles vinham até onde nós estávamos para pegar ele e levar, enfim, os primeiros socorros. A gente não conseguiu e eu corria como um louco. E eu não conseguia enxergar Mira Norte, não conseguia imaginar que lá poderia ter um hospital, nem em Miracema, nem em Barrolândia. Eu queria chegar em Paraíso. Cheguei em Paraíso, colocaram meu irmão na sala vermelha e ele chegou com 4% de oxigênio no corpo. Acredito que uns 4 dias depois ele faleceu. E aí durante muito tempo eu ouvi muita gente da minha família dizer assim: cara, morreu por tua culpa, foi você que foi o culpado. Se tu tivesse tido a malícia de parar numa cidade e procurado atendimento, ele estaria bem. E eu fiquei me martirizando por muito tempo, me culpando a morte do meu irmão. Até que um dia eu me permiti ser curado. E entender que tudo é plano de Deus. Tudo é plano de Deus. Nada foge do controle dele. Eu não sei quais são as tuas feridas, as tuas mágoas, as tuas dores. Eu sei que o Espírito Santo está aqui para te curar nessa noite. A alma é o centro das emoções. E nós precisamos nessa noite orar com intencionalidade, sabe? Pedir para o Senhor visitar a nossa alma, para que esses sentimentos de dor, de tristeza, de desânimo, de todo dia se levanta achando que você é zero à esquerda, desapareça. O Espírito Santo pode e Ele vai te visitar nessa noite. Amém? Você que pode, coloque-se de pé no seu lugar em nome de Jesus.